Anuário Espírita de 1977. O possível acontece. Seus admiradores o tratam de supermédio. Seus adversários o acusam de ilusionista, mas ele diz que deseja apenas o desenvolvimento científico das forças do cérebro humano. Uri Geller no Brasil. No quarto de hotel nacional, o rapaz de porte atlético que nos recebe em mangas de camisa, queixando-se de um resfriado, não tem nada aparentemente de extraordinário. A preocupação de seriedade domina a conversa desde o início. Um primeiro detalhe marcante: o telepata fica tão contente quando sabe que os seus poderes funcionaram com talheres entortados e relógios consertados, que sua alegria contagia, dá a impressão de uma criança diante de um prêmio. Quer saber tudo e me pede para escrever tudo. Evidentemente, interessa em primeiro lugar saber que tipo de energia é esta e de onde vêm esses poderes. Uri Geller conta que tinha 4 anos de idade. Ele nasceu a 20 de dezembro de 1946. Quando sentiu pela primeira vez uma colher de sopa entortar casualmente em suas mãos, não achou estranho, porque pensava que todo mundo podia fazer a mesma coisa, mas ficou muito espantado ao constatar o assombro de sua própria mãe diante daquele poder. Na escola cresceu mais ainda sua estupefação ao ver que as outras crianças não tinham os mesmos dons. E daí por diante teve a infância e a adolescência normais de um garoto dotado. Veio o serviço militar, que fez como paraquedista a guerra com os árabes, onde teve a intuição de que seria ferido. Depois de desmobilizado, começou a pensar mais seriamente numa melhor utilização daqueles poderes. Àquela altura, os jornais de Israel já haviam tomado conhecimento do fenômeno Uri Geller. Durante a festa do Rosh Hashanah, o ano novo dos judeus, perguntaram a Golda Meir qual as suas previsões para o futuro de Israel durante aqueles próximos meses. Ela respondeu que problemas de evidência eram com Uri Geller. Foi a consagração. Mas vários cientistas já se haviam interessado pelo fenômeno daquele rapaz que entortava metais e parava máquinas com a simples energia mental. Quanto aos poderes telepáticos, ninguém os punha em dúvida. Afinal de contas, o estudo da percepção extrasensorial começa a entrar em fase de rigor científico. Uri Geller recebe então vários apelos de especialistas do mundo inteiro e resolve atender ao pedido do ex-astronauta norte-americano Edgar Mitchell para se submeter nos Estados Unidos a experiências rigorosamente controladas em laboratórios especializados. No Naval Superface Weapons Center da Marinha norte-americana, o israelense é submetido a toda série de testes controlados com a máxima severidade, e os resultados são surpreendentes. Uri Geller. A conclusão oficial da direção do centro é categórica. Geller alterou a estrutura de uma liga metálica de modo inimitável. No atual estágio da ciência não existe explicação para o fenômeno. O Departamento de Física da Universidade de Kent, o laboratório de telemetria do Hospital Fuchs, em Ceresens, na França, o Stanford Research Institute, na Califórnia, o King's College da Universidade de Londres, o Instituto de Parapsicologia de Durham, na Carolina do Norte, entre outras instituições científicas de renome internacional, chegam exatamente à mesma conclusão. Fenômenos espíritas. Não quer também, por enquanto, estudar fenômenos espíritas, porque não se acha preparado. Mas tem uma firme certeza de que a mente humana, com o desenvolvimento desses poderes, chegará um dia a falar com os mortos ou com as pessoas mais distantes. A demonstração da ação sobre o metal também parece muito natural. Ele me pede um objeto pessoal. Não tenho. Diz que não gosta de fazer aquilo com objetos impessoais, mas toma uma colher do Hotel Nacional, número 23, numa bandeja de café, e diz que vai me dar uma lembrança pessoal. O cabo da colher começa a subir até parar quase no ângulo reto. No mesmo momento, a alça da tampa da caneta que estava sobre a mesa começa a entortar sem ele tocá-la.
O mais impressionante em Uri Geller, com todos esses poderes, é a impressão que ele consegue transmitir de ser absolutamente honesto. Exulta quando a experiência funciona, porque, segundo ele, muitas vezes não dá certo. Por quê? Pergunta. Também não sabe explicar. Impôs-se a si mesmo a proibição de praticar qualquer espécie de jogo. E seu grande sonho é levar a humanidade à descoberta e compreensão destas forças que, a seu ver, todos nós possuímos, em grau menor ou maior. Revista Manchete, reportagem de Irineu Magalhães, 31 de setembro de 1976, Anuário Espírita de 1977. Forças mentais, esclarecimento do Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor desencarnado, a propósito das primeiras demonstrações de Uri Geller em televisão no Brasil. Amigos, tendes observado os poderes do pensamento, exibições vivas, demonstrações e estudos. Não nos iludamos quanto à necessidade do burilamento espiritual, em se tratando de realizações coletivas para conquistarmos na Terra o domínio dessas forças. Consideremos que, por agora, no plano físico, somos criaturas nem sempre harmoniosamente afinadas umas com as outras. Se milhares de inteligências se unirem na atualidade, numa faixa única de sintonia, sem o aperfeiçoamento a que nos reportamos, que seria das comunidades terrestres se as projeções da energia mental concentrada se fixassem nos assuntos de hegemonia ou destruição? Pergunta. O ensinamento de que nos clareia o raciocínio atinge, por analogia, os nossos problemas de intercâmbio entre os dois lados da vida. Vejamos o assunto entre as criaturas da experiência física e aquelas outras que as ocorrências da morte situam no mais além, todas elas no mesmo gabarito sentimental. Como reclamar segurança e ordem, paz e harmonia entre os dois planos, se espíritos imperfeitos, que ainda somos, viessem a usar o expediente a que nos referimos, a fim de provocar manifestações e pronunciamentos em regime de urgência, unicamente atendendo a critérios pessoais? Pergunta. Aqui, entre o impositivo de nos ajustarmos à força disciplinadora da religião, se nos propomos a manejar com proveito os recursos do pensamento, é preciso que a oração nos controle os impulsos para que o espírito de utilidade se nos sobrepõe à vocação para o tumulto. Sem a ideia de Deus e sem a prática de serviço desinteressado ao próximo, não nos será possível sintonizar integralmente as forças da vida com a lei do eterno bem. Pensemos com base no amor que Jesus nos ensinou, e teremos a chave que nos descerrará o caminho da elevação para a felicidade comunitária do grande amanhã. Bezerra de Menezes, página recebida pelo médium Franciscano Xavier em reunião pública do Grupo Espírita da Prece, na noite de 17 de julho de 1976, em Uberaba, Minas, publicado no jornal Lavoura e Comércio, da mesma cidade, em 19 de julho de 1976, Anuário Espírita de 1977. Universidades de Londres inscreveram fenômenos extranaturais em seus programas de estudo, ou fantasma demais ou gente muito assustada. Londres. Os fantasmas britânicos gozam de excelente saúde e até proporcionam muito dinheiro este ano. E até proporcionaram muito dinheiro este ano a seus legítimos proprietários. Vários guias turísticos consagrados a lugares frequentados por fantasmas no Reino Unido foram vendidos em grande quantidade em poucos meses. A cidade dos fantasmas, a cidade de York, abrirá para os amantes de fortes emoções sua temporada de encontro com os espíritos do além. Por $50 por pessoa pode empreender um safari fantasma por um lugar priorato, uma igreja, uma prisão e um pub, lugares de aparições prediletos das almas penadas. O albergue, o galo e a garrafa é frequentado em certas horas pelo espectro de George Villiers, o segundo duque de Buckingham, que, segundo a tradição, se entregava neste lugar a estranhas experiências de alquimia. Um Buddy, agente da polícia, aposentado, tem as chaves de uma caverna sinistra que se encontra sob uma antiga via romana
e onde periodicamente se ouvem os passos das legiões, os ruídos das armaduras e o som de trombetas. Organizado há 18 meses, este círculo do irreal atrai numerosa clientela, composta na maioria de turistas ingleses, norte-americanos e japoneses. Não montamos nenhuma fraude, assegurou um porta-voz do turismo da cidade de York. Em geral, as pessoas que chegam são desconfiadas, mas vão fazendo certas perguntas, incluindo os que tiveram a sorte de encontrar espíritos. O exemplo de York ampliou-se por todo o país. A muito séria Sociedade de Investigações Psíquicas patrocina, por sua vez, uma viagem sobre as pegadas dos fantasmas mais ilustres do reino. Durante 8 dias, por $300, os caçadores do insólito perseguem as sombras errantes pelas ruas de Londres, pelo povoado encantado de Pluckley, no condado de Kent, com sua dezena de fantasmas residentes. O mosteiro de Burley, no Essex, que bate todos os recordes com 200 espectros diferentes, um dos quais toca órgão e faz piadas pesadas em relação aos visitantes. Sem esquecer, neste mesmo itinerário, o castelo de Hampton Court, em cujos corredores ressoam os lúgubres lamentos de Jane Seymour e de Catherine Ward, duas esposas de Henrique VI. Com a mais célebre das esposas desse rei, Ana Bolena, exerce em vários lugares, o que constitui um caso de pluriemprego espectral. A desventurada esposa de Henrique VII realmente aparece não só na Torre de Londres, como é natural, como também no castelo de Windsor, em Bleak Hall, em Norfolk, aqui no aniversário de sua execução. Ana Bolena apresenta-se com a cabeça sobre as rodas, numa carroça puxada por 4 cavalos sem cabeça, guiados por um cachoeiro também decapitado, por um cocheiro também decapitado. É preciso esclarecer que o sexo feminino é predominante na população dos fantasmas. As mulheres fantasmas são de todas as cores, vermelhas, verdes, rosas, cinzas e sobretudo brancas. Uma cadeia de grandes hotéis organizou para este inverno week-ends fantasmagóricos, com itinerários sinistros. Segundo um inquérito efetuado em 1961 pela Associação Britânica de Turismo, mais de 10 mil mansões no país estão ocupadas por um inquilino sobrenatural, sem contar os duendes dos bosques e outros objetos fantasmagóricos não identificados. Na Escócia, todo castelo que se preza possui pelo menos um fantasma. Mas os espectros sabem também colocar-se em dia. As mulheres da limpeza do aeroporto de Londres ameaçaram várias vezes entrar em greve se os espíritos continuassem a incomodá-las. Kate Dennis, ex-boxeador de 28 anos, fugiu com a mulher e seus 4 filhos do moderno apartamento que acabaram de alugar em Clifton, condado de Nottingham. Uma sombra misteriosa sacudia as camas durante a noite, 2 vezes por noite. Várias corridas do célebre hipódromo de Newmarket terminaram com a vitória do fantasma do jockey Fred Arken, que, segundo os entendidos, embora tenha morrido em 1886, continua montado em plena forma e ganhando de seus colegas vivos. Londres é, sem discussão, a capital internacional dos fantasmas. Os espíritos contaram. Os peritos contaram pelo menos 30. Entre eles, destacam-se os condenados à morte da Torre Sangrenta, o fantasma do Teatro Real, que semeia pânico entre os atores durante os ensaios, e a Monja Negra, fantasma da irmã de um empregado condenado à morte em 1811 por falsificação, que perturba a paz do austero Banco da Inglaterra. Um psicólogo, Geoffrey Gurer, concluiu com uma lógica implacável: ou uma notável proporção da população padece de alucinações, ou o país conta com um grande número de fantasmas. Seja como for, o tema não apaixona só as agências de viagem. As universidades de Londres, Oxford, Cambridge, Edimburgo inscreveram fenômenos extranaturais em seus programas de estudo. Folha de São Paulo, 3/10/75, Anuário Espírita de 1977.
Música transcendental e Luís XVI. Música transcendental consiste no fenômeno de audição de sons musicais cuja proveniência terrena não se descobre. Referem-no, em geral, os moribundos que dizem aos que lhes cercam um leito mortuário estarem ouvindo misteriosa música. O fato se passa comumente com os que tiveram uma vida de sofrimento e de virtudes, e as melodias transcendentais serão talvez o hino da glória, como que deve receber o neófito os que já ingressaram na outra vida. O seguinte fato melhor ilustrará a nossa narrativa, extraído do livro Vie Marte et Mort de Luís XVII, autoria de Abir Chisney, que ouviu diretamente das testemunhas os cidadãos Laine e Gomes, guardas do infortunato Delfim. Como se sabe, Luís XVI foi o filhinho de Luís XV, Maria Antonieta, ambos guilhotinados por ocasião da Revolução Francesa. O órfão ficou em mãos dos revolucionários e passou por todas as vicissitudes daquela época de crimes hediondos, até que expirou. Ouçamos o relato. Aproximava-se a hora de agonia. Igomim, um dos guardas, vendo que o doente estava calmo, silencioso e imóvel, disse: espero que não sofra. Sim, sofro ainda, não porém como antes. Essa música é tão bela. Não se percebia nenhum eco de música, não era possível, aliás, percebê-la do quarto em que o pequeno Marte jazia moribundo. Gomin, espantado, perguntou: e em que direção a ouves? Pergunta. Ela vem de cima, e a criança abriu seus grandes olhos, iluminados de alegria estática, e chegou a fazer um sinal com a mãozinha enxangue. O guarda, comovido, não querendo destruir esta última e doce ilusão, fingiu que escutava também. Depois de alguns minutos de grande atenção, a criança pareceu estremecer de alegria. O olhar tornou-se brilhante. Ela disse em voz que exprime emoção intensa: entre as vozes que cantam, reconheço a de minha mãe. Esta última palavra, logo que saiu dos lábios do pobre órfão, pareceu aliviá-lo de todo o sofrimento. A fronte serenou e o olhar tornou-se calmo e passou sobre algo invisível e pousou sobre algo invisível. Via-se bem que continuava a escutar com atenção estática os acordes que escapavam aos ouvidos humanos. Disse-ia que para esta alma jovem começava a despontar a aurora de nova existência. Pouco depois, o outro guarda, Lasny, veio substituir Gomin, e o príncipe olhou por muito tempo, com um olhar lânguido e velado. Vendo agitar-se, Lasny perguntou como estava. Ele murmurou: quem sabe se minha irmã ouviria esta música? O olhar então do moribundo dirigiu-se com um movimento brusco para a janela. Um grito de alegria saiu dos seus lábios. Dirigindo-se ao guarda, disse-lhe: tenho uma coisa a contar-lhe. Lasny aproximou-se, tomando-lhe a mão. O prisioneiro inclinou a cabeça sobre o peito do guarda, que procurou escutá-lo, mas foi em vão, tudo estava acabado. Deus tinha poupado ao Marte infante as convulsões de agonia, e o último pensamento do moribundo ficou inexpresso. Lasny colocou a mão sobre o coração do menino. O coração de Luís XVII tinha cansado de bater. O que iria dizer o infortunado herdeiro do trono de França seria talvez uma informação sobre esta outra vida que ia ele entrar, mas ainda não tinha chegado o tempo em que devia ser feita semelhante revelação, e assim veio surpreendê-lo a desencarnação antes que aquilo que tinha para contar lhe partisse dos lábios. O que seria a morte? Pergunta. Apenas um ponto e vírgula. Enterrado como indigente, tudo esclarece pela psicografia. Aquele sinal que indica estação de pausa sem ser fim do que se escreve
Esses conceitos de José Roberto Pereira Cassiano Chabe são confirmados por esta carta comovente que ele escreveu do além a seus pais, rica em detalhes comprobatórios da sobrevivência espiritual. Espírito ligado a Deus através da arte que tanto amou, José Roberto desenvolveu atividades como desenhista, projetista, pintor, decorador e fotógrafo, tendo cursado a Protec, a FAP, o IAD e a Infoco durante 23 anos. Veio ao mundo em fevereiro de 1951 e renasceu na pátria espiritual em março de 1974. Extravasou sensibilidade por suas mãos hábeis, seu olhar compreensível e seu sorriso bom. Mais um carro na Via Anchieta encarregou-se do ponto e vírgula. Como estivesse sem documentos, José Roberto foi enterrado como indigente. Apesar da busca desesperada de seus pais, todos esses fatos desconhecidos do médico são levantados pelo Espírito durante a comunicação. Há ainda um detalhe importante a destacar: o pseudônimo Chabe, com a qual ele subscreve a mensagem. Deram-lhe certa vez, em uma brincadeira infantil, um apelido. Ele contava então uns 15 anos, mais ou menos. Sua mãe auxiliou a contornar a situação afirmando: meu filho, é o homem que faz um nome e não o nome que faz o homem. José Roberto gravou a lição. Daí por diante adotou o pseudônimo de Chabe, incorporando definitivamente ao próprio nome, inclusive na carteira de identidade. Chico Xavier jamais poderia saber do detalhe tão íntimo. E, no entanto, a assinatura da carta psicografada é incontestável: José Roberto Chabe. Leia esta mensagem, nela está contida a luz da esperança na vida infinita. Anuário Espírita de 1977. Querida mãezinha, meu querido pai, é tudo tão novo para mim em nosso reencontro que tenho dificuldade para registrar um assunto antigo. Pedi a bênção de Deus para nós, mas peço esse auxílio da divina providência e conto com esse amparo em nosso favor. Se pudesse, não escreveria, e sim tomaria lápis e cores, tintas e pincéis para transmitir os meus pensamentos. De agora, num quadro em que eles pudessem dar a ideia de toda a beleza e toda a luz que nos rodeiam. Entretanto, é preciso resignar-me às linhas cravadas no papel, tentando exprimir o que sinto, e tenho lágrimas dentro de minha alegria, e noto a alegria dissipando-me, o sofrimento em que se nos convertem as lembranças aqui nesta abertura entre duas vidas. De qualquer modo, resumo as emoções novas em duas palavras que, de certa maneira, me enquadram as expressões: estou bem. Isto, querido pais, é tão pouco e, no entanto, diz tudo, porque, na essência, quero explicar que todas as aflições passaram. Aquele 9 de março foi realmente um dia de duras provas. Quando deixei a Beth em casa, voltei no mesmo veículo para tomar a condução de volta. Conhecia o expresso e não podia supor que seria surpreendido pela hora do adeus, de que não cogitávamos. A viagem seguiu o compasso da Anchieta, entre paradas de trânsito e marchas rápidas para ganho de tempo, quando, ao movimentar-me, caí no impacto de forças que não sei descrever. Quis reagir, gritar por socorro, mas tive a impressão de que um suave anestésico me entorpecia as forças mentais. O pensamento escorria do cérebro como se fora sangue a derramar-se de outros campos do corpo. Sensação estranha de esvaziamento, compelindo-me a desfalecer, sem recurso de resistência, e dormi. Pelo menos foi esta a convicção de que me ficou na memória ao despertar. Conflitos e providências, toques e chamamentos em torno de mim pareciam pesadelos na qual mergulhava cada vez mais, até que entrei num nível de inconsciência profunda. Acordei, queridos pais, numa sala de apresentação muito difícil com as palavras de que conseguiria dispor. Era eu e não era eu quem se achava ali numa dualidade que não podia reconhecer. Ouvi conversações e apontamentos que me espantavam. No entanto, médicos e enfermeiros me administraram agentes sedativos que me impuseram mais descanso. Em meio daquela penumbra da mente,
em que todas as formas se expressavam desfiguradas ao meu olhar, acreditei acidentado e por isso mesmo doente. Com muito esforço pronunciava os nomes de vocês dois, rogando para que me buscassem, até que um amigo, o irmão Cassiano, amorável benfeitor, a feição de um pai a tutelar, me explicou que representava a nossa família, a recomendar-me tranquilidade e confiança. A presença de semelhante protetor me acalmava. A situação prosseguia quando o irmão Cassiano avisou que traria meus pais para um reencontro. Daí a instantes notei-lhe a presença quase rente a mim. Mãezinha e você, papai. Pediam notícias minhas. Só então entendi que me achava em São Bernardo, não longe do quilômetro em que havia sofrido a queda. Compreendi mais. Aquele não era um recinto de hospital, mas um refúgio de paz e silêncio, reservado aos que já haviam atravessado as fronteiras, das quais me vejo agora muito aquém. Fiz tudo para fazer-me sentir, a fim de tranquilizá-los, mas o amigo fiel que me assistia ainda me protege em todos os passos da vida nova. Me sossegou o espírito atribulado, afirmando que estavam dados os primeiros passos para que recebesse minhas notícias. A ideia da despedida então tomou corpo em mim e só aí, querida mamãe, compreendi que seu filho havia deixado a veste física, a feição de alguém que se transfere de estrada ou de carro a fim de tomar caminhos diferentes. Confesso, meu pai, que as lágrimas me subiram do coração para os olhos, porque não me sentia preparado quanto agora para o exame do assunto. Era muito sonho e muita esperança a tombarem do alto de nossas aspirações e projetos. Lembrei-me, porém, da energia de mamãe no trato da vida e da compreensão de meu pai nas dificuldades do mundo e refletindo nos exemplos de amor e fé viva com que ambos sempre me facultaram um entendimento mais elevado e mais correto. Busquei a serenar-me, ainda assim a pesquisa que efetuava, as perguntas que ouvia, sem que me fosse possível qualquer manifestação para esclarecê-los, me feriam o coração. Observei que me procuravam com aflições iguais às minhas e percebi que a incerteza era o clima de nossos pensamentos e indagações. Sofri ao vê-los na retirada com as mesmas dúvidas que me pairavam na alma e caí em crise de lágrimas, como não podia deixar de ser. Novamente o benfeitor incansável promoveu os meios de socorro dos quais necessitava e um sono maior abençoou a minha cabeça cansada. Depois, quando voltei de novo a mim, achava-me em outro lugar e em outra instituição, um hospital-escola, ou melhor, um educandário de recuperação espiritual. Me abri as portas e desse recanto de paz e amor consegui sair devidamente acompanhado para visitar papai na beneficência portuguesa. Desde então melhorei, porque era preciso consolidar minha fé para ser-lhe útil. Necessário esquecer-me para sustentar quanto possível o querido enfermo, que abracei contente no dia em que o vimos de alta em nossa casa de Alameda. E vou compreendendo que todas as nossas dificuldades vieram, mãezinha, no passado, e que o seu Chabe contraiu dívidas a pagar. Sei que você, minha mãe, e minha luz têm sofrido um calvário em que a subida é feita de pranto e encharcar o caminho de angústias, mas peço a ambos para que a alegria nos retorne os corações. Mamãe, você sempre é e será em nossa vida a nossa fortaleza e o nosso carinho, a nossa confiança e a nossa paz. Continue fervorosa na certeza de que Deus não nos abandona. Realmente não desejo lembrar as ocorrências estranhas que seu filho atravessou naquele maço distante. Mãezinha, agora temos papai por nosso maior amor, por filho mesmo, a quem precisamos doar toda a nossa ternura. Estejamos unidos em nossa esperança. Sei tudo quanto empreende a meu benefício e tudo agradeço. E creio que a parte melhor do nosso culto de saudade é a bênção do reconforto.
que estendem aos que necessitam de apoio em dificuldades e provações maiores que as nossas. Ouço o que me falam em casa quando as nossas recordações se completam na mesma faixa de saudade e indagação. Entretanto, rogo para que me tratem como antes, desenhando ou fotografando, ou estudando a vida ou construindo mentalmente o futuro. Peço a meu Pai coragem e alegria. Medicar-se sim e sempre, mas situar a fé em Deus sobre os recursos humanos. E você, mãezinha? E você, mãezinha, conserve aquela felicidade tão nossa quando suas mãos queridas me guiavam nos estudos abençoados, abençoando minhas lições. Não deixe a alegria de lado quando me fite os retratos. Recordo-me sorrindo, lembro todos os poemas de amor. Se deu amor para mim, suas expressões de ternura, suas páginas de carinho, seus bilhetes, que sempre me alcançaram o coração por estrelas de felicidade e de paz. Estamos todos mais juntos e trabalharemos para o nosso reencontro um dia, com as bênçãos de Deus no plano maior. Lembre-se, querida mamãe, de seus doces avisos quando os obstáculos surgiram. Meu filho, tudo está melhorando e amanhã nossa vida será sempre mais linda. Baseado em suas disposições, sempre venci e creio, estou vencendo, pois até as barreiras da morte consigo atravessar com quanto sob auxílio, a fim de lhe enviar notícias de agora. Peço, queridos pais, que não devo criar sugestões no ânimo das afeições que deixei. Todos estamos nas bênçãos de Deus e hoje reconheço que Deus a nós todos conduzirá para o que nos seja mais aconselhável e mais justo. Mas envio em silêncio a todos os corações queridos a mensagem do meu agradecimento e meu afeto. Entrego-lhes, pais queridos, todo o meu coração nesta carta. Companheiros queridos, hoje me compartilham das novas experiências. Os colegas de ontem estão aqui de outra forma, porque tenho novos irmãos de trabalho, de ideal para valorizar os tesouros do tempo, enquanto melhor a mim mesmo, a fim de auxiliá-los. Querida mãezinha, querido papai, aqui o horário pede o ponto final. E desejo reafirmar que a morte não é ponto final, em coisa alguma do que pertence à vida. Que seria a morte? Pergunta. Sorriam comigo, imaginemos nela um ponto e vírgula. Aquele sinal que indica estação de pausa, sem ser fim no que se escreve. Recebam meus melhores pensamentos, nos quais volta a prece, rogando a Deus por nossa felicidade. Papai querido e querida mãezinha, com vocês dois, aquele abraço de 3 juntos. E conserve a certeza de que este beijo que deposita aqui nesta folha simples é o beijo de muito carinho, de muita saudade, de muito amor e muita esperança do filho sempre mais de vocês dois, sempre mais reconhecido e sempre mais filho do coração, José Roberto Chabe. Do médium, a jovem comunicante declarou estar acompanhada pelo amigo, a quem chama por irmão Cassiano, pelo irmão José Pereira, avô, e por 2 avós, a mãezinha e a avó de senhorita doutora Maura. Mensagem recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier no Grupo Espírita da Prece em Uberaba na manhã de 20 de nove de 1975. Anuário Espírita de 1977.